Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Eu começaria dizendo que é momento de nós reassumirmos o nosso compromisso de cristãos. Recordando que cristianismo é processo de Deus em nós. É a gente saber que nós estamos numa caminhada, que essa caminhada vai ter momentos difíceis, nós vamos ter alegrias, nós vamos ter dificuldades, mas nós não podemos desanimar dela. Não há outro jeito. Nós não temos mais como retornar, esquecer que já fomos tocados pela vida de Jesus, esquecermos o que aprendemos com Ele. É momento de evoluir. E é sempre bom a gente encher o nosso coração de novas esperanças, né? Outro dia uma criança perguntou para mim: padre, como é que eu sei que o ano velho acabou e o novo começou? E eu posso confessar para você, a primeira coisa que eu me lembrei do sinal que ele havia me pedido foram os fogos de Copacabana. Mas aquela criança me perguntava sobre um sentido mais profundo dessa história de mudar o ano, de acabar o velho e começar o novo. Lamentavelmente, eu naquele momento, o que me veio à cabeça foi uma coisa boba, que a gente sabe, né, que o ano está acabando e está começando outro, porque geralmente a gente fica ligado lá na televisão para ver se os fogos de Copacabana já começaram. Mas o que muda de um ano para o outro? Nada. Continuamos a mesma vida, não é? Essa história de mudar o tempo, de cronometrar as coisas, né? Isso faz parte do processo social. A gente não vive sem o tempo, sem um relógio no braço, sem um calendário pendurado na parede, mas a vida é a mesma. Mas é claro que dentro de nós alguma coisa pode mudar. O poeta já dizia que foi muito feliz aquele que teve essa ideia de dividir o ano, a vida, né, em dias, meses e anos. Porque assim nós temos essa sensação de que alguma coisa está terminando e que uma outra está começando. Mas é dentro de nós que o ano novo pode ser gestado. Quando você percebe que existe uma oportunidade de assumir uma nova postura, de rever a vida antiga, de estabelecer projetos, né? Metas. Nós precisamos aprender a lidar com metas. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida é porque faltam projetos. Todo bom empreendedor, todo bom empresário é aquele que trabalha com metas, com projetos. Nós precisamos estabelecer tempo para que as coisas aconteçam. Então eu quero aprender inglês este ano. Vou estabelecer um tempo para isso. Quero emagrecer. Vou estabelecer uma dieta para isso. Vou estabelecer uma disciplina para eu viver. É isso que faz o ano ser novo. Quando você, aproveitando esta oportunidade de mudar do dia 31 para o dia 1º, você aproveita essa oportunidade para inaugurar um novo tempo dentro de você. E a melhor coisa, a melhor forma de inaugurar um novo tempo dentro de nós é a gente estabelecendo metas. De repente você vai descobrir que suas metas são muito práticas, outras nem tanto, mas você precisa ter metas. É preciso ter projetos. Nós precisamos saber aonde a gente quer chegar. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista afetivo, quais são os projetos que nós precisamos estabelecer, onde é que nós precisamos crescer. Isso faz diferença na nossa vida, minha gente. Isso que diferencia um ser humano de todos os outros. Pode observar, a grande maioria de pessoas não tem um projeto para poder investir, pensar. É preciso a gente descobrir onde a gente tem que melhorar. Isso é importante. Saber onde é que nós precisamos colocar um pouco mais de nosso empenho. Onde é que nós precisamos reduzir, né? Onde nós precisamos retirar os excessos. Onde nós precisamos incrementar investimentos. Pessoas que às vezes são difíceis para nós. Eu me lembro que no final do ano passado, eu estava vivendo um momento de muito cansaço, lá para setembro, outubro, e eu descobri que eu estava me transformando numa pessoa muito pesada para quem trabalhava comigo. E eu não podia, eu não tinha o direito.
A gente sabe que o cansaço no dia a dia vai pesando sobre nós, mas nós não temos o direito de permitir que essas coisas venham definir quem a gente é. Eu não quero ser uma pessoa pesada para outra. Eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Mas se eu não tomo um cuidado de buscar a atitude certa na hora certa, eu vou me transformar numa pessoa assim. E às vezes a gente se transforma nessa pessoa difícil justamente porque falta reflexão, falta empenho, falta meta. Então eu comecei a pedir às pessoas que trabalham comigo para me ajudarem. No momento em que eu estiver sendo excessivo, no momento em que eu estiver agindo de um jeito que eu não quero, me ajude. Nós não podemos ficar sozinhos, gente. É muito triste quando as pessoas começam a ter medo de nós e a gente vai percebendo que o medo vai criando uma solidão existencial. Nós vamos ficando dentro de um curral afetivo. Os outros têm medo de aproximar porque acham que a gente é bravo, né? É igual um boi bravo dentro do pasto. É igual um cachorro bravo dentro de uma propriedade. A gente tem medo. É muito mais fácil você fazer um carinho num animal que é manso, num animal que é dócil, receptível, do que naquele bicho que faz medo na gente. Não é assim? E às vezes as pessoas fazem o mesmo papel, cumprem o mesmo papel, por quê? Elas vão se transformando em pessoas difíceis. Elas vão se transformando em pessoas que soltam os espinhos com muita facilidade. Aí a gente vai ficando distante. E quando trata com aquele medo que é próprio de quem tem um bicho bravo diante de si. Tenho certeza que nós não queremos ficar assim, não é? Então por que nós não podemos aproveitar a oportunidade de ter mudado o ano e começar a estabelecer uma meta de mudança para a nossa vida? Começar a pensar onde é que nós podemos ser melhores e nós temos a oportunidade feliz de nos transformarmos em pessoas melhores. Quem sabe hoje você descobre que você precisa aprimorar o seu lado profissional. Você estava há muito tempo fazendo a mesma coisa, isso virou uma mesmice, virou um cotidiano chato, e de repente você descobre que você pode estudar um pouquinho mais, que você pode usar a internet para buscar um pouquinho mais de informações sobre a sua área específica. De repente você descobre que você pode fazer um curso, uma especialização. Não espere o tempo passar. Tome essa iniciativa. Transforme isso num profissional mais capacitado para você atender melhor aquelas pessoas que lhe procuram. Mas aí a vida também precisa ser modificada em outros aspectos. Você descobre que você pode aprimorar o seu jeito de ser pai. Você vai investir no seu jeito de ser pai. Você vai descobrir que há um jeito novo de ser pai deste menino, dessa menina que você colocou no mundo. Você descobre que a sua maternidade pode ser diferente esse ano. Mais dedicação, mais carinho, mais atenção, mesmo que você trabalhe fora. Comece a ocupar um pouco mais do seu tempo com as pessoas que você trouxe ao mundo. É a sua primeira responsabilidade. Gente, muitas vezes as grandes mudanças só vão acontecer a partir do momento que nós tomamos essas primeiras iniciativas. Só pode andar 2.000 quilômetros aquele que deu o primeiro passo. E à medida que vai dando os passos na direção do lugar em que ele quer chegar, a distância vai se transformando num processo natural. A gente vai vivendo o processo de chegar. O processo humano é a mesma coisa, minha gente. E nós temos a força de Deus em nós. Nós não lutamos sozinhos. Nós não estamos sós. Te ter é a maior diferença em mim, a música que eu cantei fala. Ter Cristo no coração é a maior diferença que nós cristãos podemos ter. Nós não estamos sós nos nossos processos. Eu aprendo a ser pai a partir de Jesus. Eu aprendo a ser mãe a partir de Jesus. Eu aprendo a ser irmão, ser amigo a partir de Jesus. Eu tenho a força criativa do amor de Deus na pessoa de seu Filho Jesus agindo dentro do meu coração. E talvez este seja o seu principal projeto desse ano. Deixar Deus ser um pouquinho maior dentro de você. Pode ser que você tenha dedicado muito tempo a tantas coisas, mas não dedicou quase nada à sua vida espiritual. E nós não podemos ser homens e mulheres de sucesso na nossa vida profissional se a gente também não for um sucesso na nossa vida espiritual.
E o que é o sucesso da vida espiritual? É aquele equilíbrio interior que nos faz ficar de pé diante das dificuldades. Problemas todos nós vamos ter este ano, mas você pode ter certeza que quem tem Deus no coração suporta um pouco mais as dificuldades da vida. Ter Deus dentro de nós nos ajuda a viver um pouco melhor o processo da vida. É natural que nós vamos encontrar dificuldades. Todo mundo enfrenta. Mas o que faz a diferença entre um ser humano e outro é a maneira como enfrenta aquela dificuldade. Tem Deus no coração. Esta é a maior riqueza que nós podemos ter, que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Sermos mais equilibrados, sermos mais humanos, mais amigos, mais pacientes. Então deixa Deus ocupar um espaço maior na sua vida neste ano. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos braços, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta. O que o tempo está nos pedindo? Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu corpo. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Que nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz, sabendo que o meu empenho não foi onde eu deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre.
Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o jardim, o portão de entrada. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende e está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, né? Existem coisas que são mais que coisas. São coisas que nos fazem lembrar. Isto é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Na minha oportunidade de colocar alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma da minha casa quando chego de um sentimento que me ocorre, o viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho, eu estou colocando alma no meu corpo. Agora, quando eu percebo que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que disse: tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas no primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui. Quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Muitas vezes, nós lamentamos perder. E
quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro, ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro. Não. O outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação em nós. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. É a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos viver. Padre Fábio, gostaria de saber a sua opinião quanto ao livro O Segredo, que tem como conceito: peça, acredite e receba. Quem nos induz a imaginar? O livro nos induz a imaginar e idealizar nossos sonhos para realizá-los. Será que é assim que na vida realmente acontece, padre? Eles ensinam partir para a ação, mas sempre idealizar. E em uma palestra do senhor já vi você dizendo que quem idealiza demais perde a oportunidade de conhecer o que verdadeiramente existe ao seu lado. Qual é o sentido de tudo isso então? Marcelo, o grande problema é quando nós compreendemos esta idealização. O que é a idealização? A palavra ideal é aquilo que existe como se fosse uma realidade iluminada que não nos pertence ainda, mas que nos motiva. O sonho muitas vezes é isso. Eu imagino que aquilo possa acontecer na minha vida e vivo à sombra desta imaginação. Agora, o que precisamos fazer? Eu nunca li este livro, então não sei nem do que se trata. Sei que é um livro que já vendeu milhões e milhões de cópias e agora estou tendo essa informação através de você, que ele trabalha a partir desse conceito. Peça, acredite e receba. Eu particularmente acho isso muito difícil de analisar aqui com tanta pressa, porque eu posso até pedir, mas o que eu estou pedindo? Será que aquilo que eu estou pedindo realmente está de acordo com a minha possibilidade? Tudo bem, aí eu vou acreditar que estou, e vou receber isso. Minha filha, longe de querer, a vida não pode ser mensurada dessa forma, né? Com essa clareza toda. A vida continua sendo um mistério. Agora, eu gosto de pensar que a minha pessoa, eu estou contextualizado entre sonho e realidade o tempo todo. Particularmente tenho muito medo de sonhar grande demais a ponto de nunca alcançar o que sonho e viver frustrado por causa disso, ou então sonhar pequeno demais e assim nunca chegar à realização humana que eu posso chegar. Então o que eu acho que o que vale a pena na vida é a gente descobrir qual é o papel que nós queremos desempenhar no mundo em que nós estamos situados. Qual é o meu papel neste mundo? O que eu posso fazer? Quais são as minhas possibilidades? Quais são os meus limites? E aqui nós entramos no terreno do autoconhecimento, que é importante demais. Se eu me autoconheço, se eu sei lidar bem comigo mesmo, se eu conheço as minhas aptidões e os meus limites, e eu escolho um lugar no mundo em que eu possa exercer bem essas aptidões que Deus me deu, e ao mesmo tempo driblar um pouco esses limites para que eles não sejam determinantes, eu estou no caminho certo. Aí o que eu peço? Eu peço aquilo que está de acordo com as minhas possibilidades. Não adianta nada eu pedir por um dom que eu sei que não pertence. Que não me pertence. Eu não posso ficar pedindo absolutamente nada para Deus
que eu saiba que está sendo contrário à minha natureza, porque Deus não vai trair a nossa natureza. Nós somos seres diferentes uns dos outros, dotados de particularidades. O que é que Deus faz crescer? Aquilo que você recebeu na particularidade. Então a gente precisa ter um limite para a gente compreender a vida com realismo, mas ao mesmo tempo com ideal. Eu acho que o ser humano ele é feliz à medida em que ele equilibra o ideal e a realidade. Eu não posso ficar preso só no ideal, mas eu também não posso ficar preso só na realidade. Eu tenho que ter essa mistura bem equilibrada dentro de mim. O que eu idealizo, aquilo que eu quero, a meta que eu estabeleci para chegar e aquilo que eu faço no meu dia a dia para que essa meta se transforme numa realidade. É assim que a gente constrói grandes histórias, não é assim? Não é verdade? Grandes homens, grandes mulheres nascem nesta luta constante para fazer com que o ideal estabelecido possa se concretizar. Porque, por outro lado, a gênese das frustrações está diretamente ligada à inadequação do sonho. Então a pessoa tem um sonho que definitivamente ela não tem possibilidade de realizá-lo. E aí, quando essa palavra possibilidades, ela também precisa ser explicitada. Quando eu falo das minhas possibilidades, eu estou contextualizando o que eu tenho como pessoa, os aspectos da minha personalidade, a minha sensibilidade, as minhas aptidões, mas eu estou falando também do meu contexto. É como querer ser patinador de gelo morando no Ceará. Onde que eu vou ter uma pista de patinação morando lá no sertão da Paraíba, não é? Eu preciso me deslocar para viver esse sonho. Aí vamos ver se existe possibilidade para este deslocamento. Estou dando um exemplo bobo. Porque às vezes nós estamos no lugar errado, vivendo o sonho certo. Ou estamos no lugar certo, vivendo o sonho errado. Essa clareza a gente vai tendo à medida em que a gente partilha. Olha, sabe o que eu já pensei para a minha vida? Isso. E aí, ouvindo pessoas que estão do nosso lado, que nos ajudem a refletir sobre aquilo que nós estamos querendo, a gente de repente chega a uma conclusão. É igual, acho que foi anteontem. Estava lá no Rio de Janeiro, na casa de uns amigos, e de repente a filha partilhando de um sonho que estava tendo. Quero ir para os Estados Unidos para fazer o 2º ano colegial. E aí a gente conversando, mas será que é o momento de ir? Por que fazer o 2º ano lá? E aí uma série de fatores, a mudança, deixar o lar onde se está tão estabelecido, para viver uma época da vida que não é tão determinante, porque se fosse o 3º ano, tudo bem, mas o 2º, e se não der certo? Aí você perde o 2º, fica difícil retomar para o Brasil por causa da diferença de datas letivas. Aí a própria pessoa, a partir do momento que partilha o sonho, descobre que se ela fosse viver aquele sonho naquele momento, o sonho poderia se transformar num pesadelo. Mas outras pessoas precisaram ajudar a refletir o sonho. Então, só modifica o sonho continua o mesmo, quero estudar nos Estados Unidos, mas modifica o momento que vai. Está vendo como é interessante? Porque às vezes a gente quer realizar o nosso sonho ao nosso modo, e de repente a interferência positiva de alguém que nos ajude a refletir o sonho é absolutamente determinante para que a gente continue sonhando o sonho certo, para que aquele sonho não se transforme num pesadelo na nossa vida. É isso aí, nós vamos continuar sonhando sempre, porque faz parte da vida humana. E o sonho, você precisa sonhar, os sonhos nos mantêm vivos, mas você faça de tudo para descobrir o que desse sonho tão grande pode ser realizado hoje, ainda que seja em preparação do pequeno da realidade. Porque quando a gente não trabalha no agora da realidade, nós nunca vamos realizar o sonho. Aí fica infértil. Eu preciso no agora da minha vida realizar a pequena parcela que o dia de hoje me pede para que este sonho se transforme numa realidade. Só pode caminhar 1000 quilômetros aquele que dá um passo de cada vez.
Há dias em que a gente poderá correr um pouco mais, vai ter disposição para isso, o clima vai ajudar, você avança. Mas há dias em que você vai ter que esperar pelo descanso do corpo, não é assim? A vida prática não é assim? Então, os sonhos seguem a mesma regra. Há momentos que de repente você percebe que a realização daquele sonho acelerou na sua vida. Tudo estava favorável, mas há momentos em que isso está emperrado. E aí você tenha paciência para que a realização do sonho seja possível naquele momento certo. A gente reflete questões pertinentes sobre a dinâmica do ganhar e do perder na nossa vida, né? Quando é que a gente sabe que está ganhando, quando a gente sabe que está perdendo, né? É tudo muito difícil. É muito difícil a gente conseguir saber onde é que a gente perde e onde é que a gente ganha. E às vezes só a experiência do distanciamento, depois de ter passado um tempo, é que a gente vai chegar à conclusão se a gente ganhou ou perdeu. Às vezes eu acho que eu estou ganhando hoje, mas de repente quando o tempo passa, eu vou olhar para trás e vou descobrir que aquilo que eu achei que eu estava ganhando, eu estava perdendo. Ou então aquilo que eu achei que eu estava perdendo, depois de um tempo passado eu olho e descubro que na verdade eu ganhei. É a vida. E é sobre isso que nós escrevemos neste livro. Como é que nós podemos ter um pouco mais de clareza sobre a dinâmica do ganhar e do perder? Porque quando a gente tem essa clareza, a gente acaba vivendo melhor essa dinâmica. A gente começa a identificar que naquele momento em que a gente parece que está perdendo, na verdade a gente pode estar ganhando. É como o aluno que precisa se preparar para o vestibular, né? Ele perde 1001 oportunidades no tempo em que ele está se dedicando aos estudos. Mas isso é importante. Porque ele está perdendo a oportunidade de ir naquela festa, ele está perdendo a oportunidade de estar lá no clube, mas ele está ganhando o conhecimento que depois lhe dará a oportunidade de ter uma boa faculdade, de fazer um bom curso e depois de ter a vida inteira para poder aproveitar, né? Uma das grandes dificuldades, minha gente, que na vida a gente enfrenta é justamente a gente não saber eleger o que é verdadeiramente importante na nossa vida. O que verdadeiramente importa neste momento? Você já parou para prestar atenção o quanto que a gente se perde em questões que não são importantes? Eu me recordo, eu tenho um casal, que são grandes amigos meus, apesar de ter muito tempo que eu não os encontro, eles moram em São José do Rio Preto, que é a Grazi e o Alex. E quando estava para nascer a primeira filha deles, na verdade eu fiquei sabendo que a Grazi está grávida da segunda, quando estava para nascer a criança, eles acordaram de madrugada e a Grazi passando mal para ir para o hospital. E aí ela naquela confusão, ela já com a malinha dela pronta, sentindo as contrações, né? E nada do Alex vir, ela já parada na sala com a malinha para poder ir para o hospital e nada do Alex. Aí ela entra dentro do quarto, o Alex estava estendendo a cama. De madrugada. E aí diz que ela ficou assim irritada. Alex, pelo amor de Deus, eu tô aqui quase parindo um filho aqui no meio da sala e você arrumando a cama. Claro, naquela hora, eu acho que ele também estava tão desesperado que ele resolveu o conflito dele estendendo a cama, né? Mas veja bem, naquela hora, estender a cama não era importante. Ficasse bagunçado, quando voltasse, alguém iria arrumar. Mas às vezes a mesma coisa acontece na nossa vida. Uma coisa importantíssima está para acontecer, e ao invés da gente se dedicar àquilo que é importante, a gente começa a colocar atenção em bobagens, em coisas que não fazem a diferença. E aí, minha gente, nós perdemos a oportunidade de qualificar o momento presente, né? Quantas pessoas a gente encontra pela vida colecionando amarguras porque não souberam escolher bem naquele momento? O livro fala sobre isso. É importante demais a gente saber fazer escolhas. As escolhas, elas determinam se a gente vai ser feliz ou não. Aquilo que a gente escolheu hoje, aquilo que a gente está escolhendo agora, o contexto das escolhas é muito sério. É muito sério. Porque é esse contexto que vai nos dar o futuro. Eu fico muito triste, né? E vejo, às vezes, jovens já aos 16, 17 anos, fazendo a opção pelo cigarro, fazendo a opção pela droga, fazendo a opção pelo álcool. Qual será o futuro de um rapaz que aos 16, 17 anos já optou pelos vícios?
Será que o futuro vai ser promissor? É pouco provável. Por quê? A gente sabe o que a droga faz na vida de uma criança, na vida de uma pessoa. Você já viu alguém ser feliz com a droga? Nunca na minha vida eu encontrei alguém que fala, olha, eu só fiquei grande, eu só dei certo na vida porque eu bebi. Eu só dei certo na vida porque comecei a fumar maconha desde cedo. Não existe isso. A droga só tem o poder de nos fazer mal. Não tem outra coisa. Ela só faz mal àquele que escolhe. Agora eu fico impressionado de ver que tem gente que ainda escolhe. Ou então o namoro, né? Começa a namorar, tá vendo que não dá certo, que o namoro não está mostrando um bom relacionamento futuro e mesmo assim casa com aquela pessoa. Como é que pode querer ser feliz no futuro se não foi capaz de preparar a felicidade no presente? E aí, é disso que nós estamos falando. Às vezes a melhor maneira de ganhar é perdendo na hora. É você falando, olha, por mais que eu vá sentir falta de você, eu preciso terminar esse namoro. Porque nós não nascemos um para o outro. Nós temos incompatibilidades muito radicais. Nós temos muita dificuldade de conviver. E eu não quero levar esse inferno para a minha vida, né? E às vezes o inferno da vida inteira é porque a pessoa não soube se livrar da paixão daquele momento, daquela hora. E aí escolhe errado, casa a si mesmo e depois vai viver uma dificuldade imensa ao longo da vida. Ou então não leva a sério o momento presente, não leva a sério o empenho que precisa ter, não educa o filho do jeito que precisa educar, não dispensa a ele o tempo que ele precisa. E aí, como é que faz? Como é que nós vamos ter um filho bem educado, uma pessoa que dê certo na vida, se no momento em que as pessoas escolheram por ela, escolheram errado? Isso é tão sério, gente, porque quando eu escolho criar o meu filho de qualquer jeito, eu estou privando este meu filho de encontrar o equilíbrio na juventude. Quando, como mãe, você abre mão de estabelecer as regras para que o seu filho compreenda a vida como ela é, tem regras, tem limites. Se a gente não estabelece os limites para os nossos filhos, nós estamos privando esses filhos depois de no futuro serem felizes, de se realizarem. Porque ninguém nessa vida pode ser feliz e se realizar sem conhecer as regras da vida, sem saber lidar com elas. Aí você tem essa geração do tudo pode, ninguém pode proibir de nada, ninguém pode cercar, ninguém pode dizer uma palavra mais... Não, cuidado. Aquilo que a gente deixa de fazer no momento presente pode ter consequências muito sérias na nossa vida e na vida dos outros. Quando a gente faz isso com as crianças, é um crime duplamente qualificado, não é? Por quê? Porque eu estou privando aquela criança de ter uma formação adequada. Por isso que não pode parir antes da hora, não pode ser mãe antes da hora, não pode casar antes da hora. Nós precisamos parar de acelerar as coisas. É tão significativo o que é surdo voltar a ouvir. A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira. Porque a cegueira me afasta do mundo, a surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, né? Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar, mas eu não tenho essa surdez física, eu não tenho necessidade de ser curado dessa surdez física. Ah, mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir. A escutatória, né? E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, Ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar.
aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar, mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito, com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E sabe, minha gente, a palavra é que transforma a nossa vida. Deus criou o mundo por meio da palavra e Ele continua transformando o mundo por meio da palavra. E nós que acreditamos em Jesus, somos recriados e transformados a partir da sua palavra. Ele fez isso na vida de muitos. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim, o que Deus faz em mim, Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você, Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes porque nós somos diferentes. Embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. Por que eu sinto o desejo de ser melhor quando tomo um contato com a palavra de Deus? Porque aqui eu já tenho a força do Espírito agindo em mim. Sobretudo no Evangelho, quando nós proclamamos na missa, é a presença real de Jesus. É presença real. Ainda outro dia, durante um retiro que eu pregava, eu refletia sobre a seriedade disso. Deus nos chegando por meio da presença real de seu Filho, através da palavra. É interessante porque nós estamos numa época, num tempo, onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar. Falamos muito. Às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco, perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Estou surdo. Não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta. Não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama. Deus nos chega através daquele conselho que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém que salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade. É que nós não queremos assumir que o outro nos falou a verdade. E às vezes há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar,
e nós não criamos a disposição interior, ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós. E aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo, pelo que a mãe está dizendo, pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja, por mais assertiva, nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente, porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir, pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente do como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada na disciplina da escuta, a família não é possível. E há uma consonância muito interessante. A sabedoria passa pela nossa capacidade de ouvir e também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo. Tenho muito respeito pela palavra que eu proclamo, sobretudo aqui neste espaço, porque eu sei que as pessoas estão ouvindo. E sei também que algumas pessoas se utilizam daquilo que está sendo dito aqui para depois passarem adiante. É uma responsabilidade. Quantas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação tentam nos dizer, tentam nos alertar daquilo que está sendo perigoso para nós, e nós temos um filtro aqui, que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa, você já criou uma antipatia por tudo que ela diz, então você não escuta o que ela diz. Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos diz, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso, mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer, e eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. Então, eu sei que muitos de nós muitos precisam viver a cura, a dinâmica da cura, da surdez e da fala. Deus precisa curar-nos, arrancar-nos todos os impedimentos que foram colocados pela vida, pelo nosso temperamento, pelo nosso jeito de ser, que nos dificulta ouvir o que precisamos ouvir, e depois destravar a nossa língua para que a gente diga o que verdadeiramente precisamos dizer. Foi o que Jesus curou nesse homem. Curou nele primeiro a surdez, depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez, eu reassumo a possibilidade de dizer o que de fato precisa ser dito.
escutar a vida, escutar os fatos, para que eu tenha condições de tomar uma decisão mais acertada. Porque errar, a gente erra também nas decisões. Mas se nós estamos ouvindo a vida, os fatos, os acontecimentos, tudo aquilo que nos rodeia, fica um pouco mais seguro tomar uma decisão. Afinal de contas, toda vez que nós concedemos ao outro uma autoridade para nos dizer alguma coisa, um conselho, uma palavra que nos ajude a refletir quem somos, estabelece um vínculo de amizade. A Sagrada Escritura nos mostra de maneira muito precisa que o verdadeiro amigo é aquele que nos conduz pelo caminho do bem. Vários textos em Eclesiástico, você tem também nas cartas de Paulo, ele falando da amizade que ele nutria por pessoas que o encaminhavam ao coração de Deus. É verdade. Um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, é aquele que faz um vínculo entre nós e aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque às vezes nós temos muitos companheiros pela vida fora. Companhias, no dia a dia, pessoas que a gente encontra, com quem a gente fala o tempo todo. Hoje nós temos 1000 recursos que nos deixam em contato um com os outros. Sobre o que falamos? Quem são as pessoas que de fato despertam em nós o desejo de ultrapassar as aparências? Porque isso é tão necessário, minha gente. A gente quebrar essa casca que tantas vezes nos expõe ao mundo e que às vezes não tem nada a ver com o que a gente é. Você mesmo. Tantas vezes você tem uma armadura que você oferece ao outro, mas que ainda não é você. Ainda não é você. É apenas uma margem do que você é. Aquilo que existe lá no mais profundo do seu ser, há muito poucos você revelou, ou para muita gente, nem foi revelado ainda a ninguém. É o que Jesus fazia. Jesus quebrava todo o poder de máscara, todo o poder de aparências, porque a Ele interessava provocar as pessoas para que elas pudessem viver a sua verdade pessoal. E por isso Jesus sempre andava com um grupo de amigos, porque ele sabia que além de oferecer o seu coração misericordioso, capaz de lavar no outro todas as suas iniquidades, todos os pesos do passado, ele ainda apresentava um grupo de amigos que pudesse ajudar aquele que havia acabado de chegar. Um verdadeiro amigo é aquele que tem essa chave e sabe usar bem a chave. Que se você hoje tivesse que perguntar-se quais são as pessoas que de fato exercem este poder de autoridade sobre você, a quem você escuta, a quem você obedece, não no sentido de acatar a ordem, mas de ouvir com o outro, porque obediência é isso, é a gente ter a oportunidade de ouvir acompanhado. A obediência é um direito, não é um dever. Eu não tenho a obrigação e o dever de ser obediente, eu tenho o direito, é positivo. Eu ouvir com alguém sobre a minha vida, eu discutir com alguém as decisões mais difíceis que eu preciso tomar, ter um ouvido que ouve comigo e que me ajuda a chegar a uma decisão que me seja mais precisa, mais saudável, isso é obediência. Eu exercer ao lado de uma outra pessoa a escuta. A amizade é um processo que nos enriquece muito, porque nós temos a oportunidade de ouvir com o outro aquilo que nem sempre nós sabemos ouvir sozinhos. O outro nos ajuda a decodificar a realidade, a situação. E às vezes nós somos tão perdidos na vida porque nos falta ouvir o que a própria vida está nos dizendo. Apressados demais, correndo muito, com tantos afazeres, com tantas urgências, nos falta essa delicadeza de parar, de ouvir com aqueles que nos amam, ou até mesmo a coragem de refletir a nossa vida acompanhados.
Que a gente precisa refletir sozinhos, isso aí é o tempo todo. Toda vez que eu estou sozinho, de alguma maneira, a minha vida passa pela minha cabeça, as minhas escolhas. Agora, a partir do momento que eu encontro um amigo e eu dispenso a oportunidade de conversar futilidades, e eu sinto que tenho a oportunidade de conversar alguma coisa que me faça chegar a essa profundidade que eu preciso, para poder ouvir o que de fato preciso ouvir, para enxergar o que de fato preciso enxergar. Aí vale a pergunta: quem são as pessoas que quebram a nossa superficialidade? Com quem a gente tem coragem de falar sobre aquilo que é mais escondido em nós? Pode parecer estranho isso, né? Por que a gente não tem contato naturalmente com a gente? Por que tantos vivem alheios a si mesmos? Porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a abrir as portas, que nos dão acesso à nossa verdade pessoal. Então sim, eu vivo diariamente o meu autoconhecimento, mas existem pessoas que participam ativamente dessa conquista, desse conhecimento. São os verdadeiros amigos, que a Sagrada Escritura diz que esses amigos que são tementes a Deus, eles têm um acesso superior ao nosso coração que todos aqueles que não são. Por quê? Porque só eles são capazes de fazer com que a gente se aproxime de quem de fato precisamos ser. O bom amigo é aquele que nos antecipa o futuro, que nos faz ver aquilo que sozinhos a gente ainda não consegue ver. É aquele que nos concede a palavra conselheira. O que é a palavra conselheira? Não é aquele conselho fiado que a gente escuta, não, é quando você identifica que aquela palavra que está sendo dita, de fato, tem uma conexão com a sua realidade. Porque é assim. Nesse mundo de tantas aparências, nós vestimos uma armadura de acordo com a situação. Você, tantas vezes, já se percebeu assim? Usando máscaras de acordo com a situação? E isso não é viver. A gente perde tempo demais com essas armaduras, com essas máscaras, e o nosso eu, de fato, que precisa vir à tona, que precisa ser oferecido para que a gente se sinta bem, porque é uma questão de realização humana. Se eu ofereço ao outro apenas a minha caricatura, apenas a minha armadura, apenas a minha realidade aparente, eu perco a oportunidade de me realizar. Porque a realização humana pede uma entrega de tudo aquilo que a gente tem de mais verdadeiro e profundo. E como isso nos empobrece, a gente não ter a oportunidade de se revelar com profundidade, com verdade a alguém, da mesma maneira como aquelas pessoas que Jesus encontrava, ficavam profundamente encorajadas por ele, e então o olhar, a palavra de Jesus, tinham um poder de fazer cair por terra aquela armadura que as pessoas apresentavam. Às vezes eu fico me perguntando, quem é que tem autoridade sobre mim? Eu não falo dessa autoridade que na vida religiosa nós temos e que nós obedecemos, no meu caso o bispo, no caso do religioso o superior dela, da irmã, do irmão, do padre que também é religioso, o superior que te dá ordens no trabalho, que de alguma maneira lhe ajuda a pensar a vida. Não. Eu estou falando daquela autoridade interior, a quem o seu coração escuta, quem de fato lhe ajuda a decidir a vida que você vive. É uma autoridade muito mais profunda. É claro que essas pessoas que eu disse, se exercem um papel positivo na nossa vida, também exercerão neste contexto desta autoridade mais profunda, que nós também podemos chamar de consciência. Aquele que atinge o nosso coração no que temos de mais profundo, que é onde a gente é capaz de pensar quem nós somos, os erros que cometemos e, sobretudo, as escolhas que nós fazemos. Sim. E quando nós estamos rodeados de pessoas que querem o nosso melhor, aí sim, podemos ir longe. Podemos ir longe. Quando a gente encontra alguém que de fato
se torna o nosso conselheiro, se torna aquele que tem acesso ao que temos de mais vergonhoso, e mesmo assim é capaz de nos ajudar a significar tudo isso, que nos oferece o amor que a gente precisa e que nos provoca para oferecer também este amor. Hoje, conversando com uma pessoa amiga, ela me disse: a maior riqueza que nós podemos ter na vida, padre, são amigos. Amigos de verdade nos enriquecem. Talvez você já tenha esbarrado nesta frase muitas vezes. E talvez tenha experimentado o poder dessa frase, sobretudo no momento em que você experimentou a pobreza de não ter alguém ao seu lado no momento em que você mais precisava. É doído ser só. É doído você ver partir pessoas que significavam tanto na sua história, assim como a Sagrada Escritura nos diz, alguém que te aproximava da sua melhor parte. Por isso é tão doído perder pessoas que nos amam de verdade. É como se o nosso mundo perdesse a sua riqueza, o seu brilho. Porque o bom amigo, ele nos faz experimentar a amizade com tanta profundidade que a gente se torna um bom amigo para o outro que vem depois. Quem nunca teve um bom amigo, terá dificuldade de ser amigo para o outro. Que é um aprendizado. É um aprendizado que vai acumulando dentro de nós virtudes, não é? À medida que nós experimentamos uma amizade verdadeira, nós vamos ficando mais virtuosos. A gente vai aprendendo a ouvir, que amigo aprende a ouvir. Não só fala, mas aprende a ouvir. Vai exigir de nós paciência, vai exigir de nós temperança, equilíbrio, e assim vamos. Não te aconselhes com o invejoso e de quem tem ciúme de ti, e escondendo os teus planos. Não te aconselhes com uma mulher a respeito de sua rival, nem com um medroso sobre a guerra, nem com um comerciante sobre um negócio, nem com um comprador sobre uma venda, nem com um invejoso sobre um agradecimento, nem com o ímpio sobre a piedade, nem com o desonesto sobre a honestidade, nem com o operário preguiçoso sobre um trabalho, nem com o assalariado por ano sobre o término da tarefa, nem com o servo preguiçoso sobre muito trabalho. A nenhum desses deve procurar para conselho algum. Ao contrário, frequenta quem é temente a Deus. Todo aquele que souberes que observa os mandamentos, cujo ânimo é semelhante ao teu, e que quando titubeares nas trevas, sofrerá contigo. E não duvides do que te aconselha o coração. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários, inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.